Já faz 2 anos que completamos o caminho de Santiago e por isso reunimos as principais perguntas que nos fazem. Vamos respondê-las aqui em 2 partes. Essa é a primeira parte. Vamos lá então? Mas antes, solta a vinheta. Olá pessoal, eu sou o Fernando Jaco. Eu sou o Leandro Cotrim. E a gente vai falar um pouquinho sobre o caminho de Santiago. Isso, o caminho que a gente realizou faz uns 2 anos, só que as pessoas vêm cobrando algumas coisas, algumas informações que não saíram nos vídeos que a gente postou. Não sei se vocês sabem, mas o nosso canal ele começou com o caminho de Santiago. A gente fazia o relato do caminho dia a dia, só que não tem como, muitas vezes, fazer isso. Então a gente deixou esse vídeo especial aqui pra gente justamente falar e responder algumas perguntas que normalmente as pessoas fazem pra gente. Vamos às perguntas. Por que fizemos o caminho de Santiago? Eu, desde jovem, eu entrei em contato com o caminho de Santiago, com a existência dele através do livro do Paulo Coelho, Diário de um Mago. E sempre me deu muita curiosidade em fazer esse caminho, tanto pelo lado místico que ele representa, quanto pela história religiosa. O meu também foi a mesma coisa, só que antes de ler o livro eu vi uma reportagem, aí eu fiquei sabendo do livro, aí eu me apaixonei pelo caminho e foi uma meta na minha vida, então eu sempre quis fazer o caminho de Santiago. E esses motivos nossos já começam a responder a segunda pergunta. O porquê se faz o caminho de Santiago? Oficialmente, existem 3 situações em que a pessoa pode fazer o caminho de Santiago. Então, esportes, religioso ou místico esotérico, que as pessoas curtem lá todas as religiões, acreditam em várias coisas, e é um caminho que proporciona muita coisa disso. Porque o caminho, ele data da época dos celtas, então ele tem uma questão muito mística. Isso, inclusive, em determinados momentos do caminho, você vê pedras com placas das primeiras pessoas que realizaram, é como se fosse uma confraria. Você lembra qual opção que você selecionou lá no questionário? Eu não me lembro. Acho que foi a mais esotérica, mais em busca dessas energias. Qual o melhor período para fazer o caminho de Santiago? Se a gente for pela lógica, o melhor é ou primavera ou outono, em que você está entre as estações mais extremas de muito calor e de muito frio. No caso do verão, como tem férias escolares e tem muita gente, os albergues ficam cheios, tem muita gente fazendo caminho. Em contrapartida, no inverno, você não acha albergue e existem cidades que existem 0 habitantes. As casas que se abrem para receber os peregrinos estão fechadas e fica quase toda a responsabilidade de acolher esses peregrinos aos albergues que são das prefeituras. Os albergues são geralmente salões enormes, cheios de camas, tem uma infraestrutura para que você consiga fazer alguma comida, tudo. Então a cozinha estava sempre livre. Agora eu imagino que a alta temporada, quando estiverem lotados assim, deve ser muito difícil realizar algumas atividades. Então, lavar roupa, cozinhar. Por que vocês fizeram no inverno? Porque a real é o período que a gente poderia tirar férias. A primeira é esse, porque a gente só conseguia tirar férias nesse período. Mesmo assim, a gente pegou quase o final do inverno lá. Mas eu tinha curiosidade também. Então eu tinha curiosidade de ver a neve também. Eu me senti mais acolhedor, porque a gente tem uma solução. Por exemplo, o frio a gente coloca as blusas e em determinado momento do caminho você até acaba abrindo, porque vai aquecendo o seu corpo. Agora, no extremo calor, eu imagino que não tem como resolver, e assim, muito protetor solar, você ficar queimado do sol, essa mochila pode trazer algumas consequências aí. Isso quer dizer que você faria de novo no inverno? Eu faria de novo num tempo mais frio. Por onde começa o caminho? A gente está fazendo no nosso site, aqui embaixo tem o site, um especial sobre todos os caminhos de Santiago. São muitos caminhos que levam a Santiago. O mais famoso é o caminho francês, que ele começa lá em Saint-Jean-Pied-de-Port e aí segue por toda a Espanha. Mas você tem o caminho português, que começa ou em Lisboa ou do Porto. A gente, por exemplo, começou de Pamplona,
que é uma das cidades polos aí do caminho. Por exemplo, para você tirar o certificado do caminho de Santiago, de peregrino, 200 que fez quilômetros. 200 quilômetros a pé. Então você pode montar, independente da distância, cada um tem um limite, cada um sabe o quanto pode. Quem não aguenta longas caminhadas, quem não tem muito tempo para fazer. Você consegue fazer o caminho em uma semana, a partir da cidade de Sarria, que normalmente do caminho francês. Você pode começar o caminho a partir dali e a caminhada dura normalmente uma semana. O caminho de Santiago ele é todo demarcado com setas amarelas, então durante todo o percurso você vai ver uma seta no chão, na árvore, na pedra, é muito difícil se perder. Sempre tem alguma pessoa, tem algum peregrino junto andando no caminho. Tem. Outra coisa, assim, os guias sobre o caminho falam muito de tal cidade a tal cidade, de tal cidade, geralmente de 20 a 30 quilômetros de caminhada por dia. Você pode também quebrar isso, tem várias cidades durante, então você não precisa fazer os 20 que ele propõe, você pode fazer 10, depois mais 10 no outro dia, você pode de repente até fazer mais se você tiver um pique para isso. Acho que a única restrição é no inverno. Sim, que aí você tem que... Daí você tem que fazer as cidades principais porque no decorrer do caminho é tudo fechado. O caminho não necessariamente termina em Santiago de Compostela, né? Sim, Santiago tem a catedral, tem o túmulo do apóstolo Tiago, mas pra frente tem um outro trecho de caminho que não é tão falado quando se fala no caminho de Santiago, que é o trecho que leva até Finisterra, que é onde se imaginava terminar a terra, o fim da terra. Como fazer o caminho? A pé, bicicleta ou a cavalo? São 3 formas oficiais. E cada meio de transporte que você escolhe é um trecho que você tem que fazer. Como se registra isso? Através do passaporte do peregrino. Você pega nas associações, durante o caminho, aonde você para, qualquer estabelecimento geralmente tem um carimbo. Então no albergue tem um carimbo, onde você vai comprar uma água geralmente tem um carimbo. E é isso que você prova lá em Santiago. Você fala o meio de transporte que você tomou, que você escolheu, e prova com aqueles carimbos da onde você começou e os lugares que você passou. A gente escolheu ir de bicicleta, e a bicicleta seria muito mais fácil também. A gente treinava muito, só que é diferente. Diferente porque assim, você tem que equipar toda a sua bicicleta com iluminação, tem que ter todo o material de segurança. A bicicleta não pode ser uma bicicleta fraca, porque a gente vai passar por diferentes terrenos. Eu acho que tecnicamente a gente estava muito preparado, mas eu acho que a gente pecou em 2 questões. A gente subestimou o frio. Acho que a segunda que ele vai falar foi como a gente estava de bicicleta, a gente subestimou o peso que a gente levava. Exatamente. As coisas que você carrega, até que ponto elas são muitas ou são poucas. Sim. Então a gente levou o que a gente achava necessário. E quando a gente viu que o que era necessário era muito, aí a gente começou a ter que repensar o que efetivamente era necessário para a gente fazer o caminho. Então tomou a decisão de se livrar, deixar as bicicletas. O que se leva no caminho? Bota, impermeável, um chinelo para a hora do descanso, ou não, se você precisar no chão. Roupa confortável para a viagem, no caso do inverno tem que ter uma segunda pele, tem que ter uma roupa que vai por cima mais quente, tem um corta-vento, a de baixo uma troca, porque quando você começa a andar, você está completamente molhado por dentro. Então, pode acontecer de você não encontrar uma máquina de lavar. Sim, então você precisa sempre uma troca ou outra. Caso você queira fazer um registro, uma máquina pequena, mas o caminho você acaba esquecendo disso. Você tem que levar também medicamento básico para dor de cabeça, para dor, para bolha, alguma coisa para o estômago. Se você tiver qualquer tipo de restrição médica, você tem que consultar o seu médico e ver quais os tipos de medicamentos você tem que levar. Dizem que tem que levar uma agulha com a linha para furar as bolhas. Apesar de não se recomendar furar as bolhas. Uma garrafa d'água. Garrafa d'água de preferência térmica. Um saco de dormir. Vai no albergue, as camas não são forradas, porque não vai ter cobertor. Você compra um saco de dormir. Existem sacos de dormir para temperaturas baixas, então é esse que você vai precisar.
E de preferência para aquele saco que não é o saco casulo, que você, aquele que abre e se transforma no edredom. E obviamente a credencial do peregrino, o seu passaporte e a concha, que devem estar protegidos pelo menos por um ziplock ou algum plástico. A concha é uma identificação sua de peregrino. No calor, muito protetor solar. No frio, muito creme para o rosto, para as mãos, porque resseca. Luvas, de preferência impermeável. Coisa que não pode esquecer, um guia. Instruções dizendo o caminho, sabe se naquele dia vai ter uma montanha para subir. E é muito engraçado que você vai sentindo no guia, e você vai olhando no guia e fala, olha, eu estou subindo, estou nesse ponto. A gente usou esse guia que está na tela, a gente vai colocar o link na descrição do vídeo. Não é uma propaganda, mas eu acho que é uma boa recomendação esse guia. Existem outros guias que você pode utilizar. Internet também tem, existem aplicativos, mas não necessariamente você vai ter energia e internet. E aí pessoal, gostaram do vídeo? Não deixem de deixar os seus comentários, dar um like e se inscreverem no canal. Não deixem também de conferir a parte 2 do nosso vídeo, aqui na tela. Bom caminho!